Começando. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem, Odair? Então é sempre uma alegria, né? Uma satisfação poder retornar aqui, nossa querida Casa Espírita, Mensageiros da Luz, da cidade de Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil, poder rever sempre os amigos de Ideal Espírita, os companheiros da casa e os visitantes, em pleno carnaval, né? Porque a casa não para, a espiritualidade trabalha incessantemente, e principalmente hoje, que é um domingo festivo, onde o nosso CRE recebe, né, a 43ª edição do EMS, né, que é o Encontro da Juventude Espírita, da Mocidade Espírita, e que é sempre uma festa, é sempre uma oportunidade de aprendizado e de troca de informações, né, sobre a nossa maravilhosa doutrina. Bom, gente, dito isso, sintam-se todos acolhidos, abraçados e bem-vindos. E eu escolhi para a gente bater um papo hoje, uma exposição de um tema, uma provocação sobre a questão da liberdade. Tanto a liberdade do mundo material, né, da vida social, enquanto encarnados, enquanto homem inserido na matéria, como a liberdade na visão espírita, né, do espírito enquanto ser individual. Então, se a gente parar para pensar, o que é essa liberdade, né? Tão falada, tão propalada e tão buscada. O que realmente significa, né? No primeiro momento, quando a gente fala em liberdade, o senso comum, ela vem a ideia na nossa mente de que tudo nos seria permitido, né? Liberdade que tem a ver com autonomia, com independência, do sujeito poder falar o que quer, dispor das suas coisas, né? Falar o que pensa, comportar-se da maneira que melhor lhe aprovesse. Mas nós vamos ver no andar da carruagem, no estudo, que a coisa não é muito bem assim, não. Que essa liberdade, apesar de ser um sentimento inato do ser humano, é uma semente divina que o Criador já plantou na gente, nós já nascemos com esse sentimento, essa vontade de liberdade, ela não é tão ampla e irrestrita assim como nós imaginamos, não, né? Então, aí, como definição, aí, nós temos o grau de independência, né, legítimo de um cidadão, um povo ou de uma nação que tem como liberdade um valor supremo ou até mesmo como um ideal, né? E na questão sociológica, seria o conjunto de direitos, né, reconhecidos, deveres e direitos que nos servem como regramento para a vida social. Através da obediência desses preceitos, nós conseguimos pacificar as massas e vivermos de forma mais civilizada, de acordo com a lei. Se quiser seguir aí, Eudaí, por favor. Se a gente partir para o lado filosófico do conceito da liberdade, a liberdade ela é abordada em várias searas, no campo metafísico, na questão social, na questão de escolha religiosa, de ética, na questão filosófica, política. A liberdade ela está na nossa vida, em tudo que nós fazemos, até na nossa forma de falar, de se expressar e se manifestar no mundo, né? Então, livre, a princípio, seria o homem, né, que não está impedido de agir ou de expressar dentro dos limites impostos pela sociedade organizada, mas que tenha também a necessária capacidade física e intelectual para se autodeterminar. Então, não adianta só você poder fazer o que você quer, ser dono do seu nariz, poder dispor, usar e gozar das suas coisas, falar o que você pensa, se locomover, se você não tiver condição física e mental que te dá capacidade para dirigir as suas vidas no mundo social. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que tem uma deformidade física muito grave, um paralítico, por exemplo, ele não tem condição de exercer a liberdade em sua plenitude.
O exemplo do sujeito que está preso, detido por o cometimento de um crime, ele também não consegue exercitar essa liberdade de uma forma mais ampla, né? Outro exemplo é a pessoa que é dementada, dementada, né? Que nasce com um problema psíquico de ordem de doença mental, até mesmo os relativamente incapazes, como os menores de idade, os índios. Então, nós vamos verificar que a liberdade ela está em toda a seara da vida humana, né? E aí ela ainda tem a questão da liberdade de consciência. Olha como é profundo o tema, né? Apesar de nós podermos pensar e apesar de nós podermos emitir opiniões de forma, a princípio, com toda a liberdade, de forma bastante irrestrita, de forma irrestrita, né? Nós vamos ver que no campo da ação a coisa se complica, na medida em que o direito à liberdade da gente, de cada um de nós, esbarra no direito à liberdade do outro, né? Se a gente analisar por esse prisma da questão sociológica, da questão da convivência em sociedade, a liberdade ela está subordinada ao bem-estar da coletividade, muito mais de interesse do coletivo do que o nosso interesse individual. Podemos seguir. Bom, nós não poderíamos falar em liberdade, gente, sem termos como garantia esse pressuposto, né, humano, né, da lei natural, que é a questão da igualdade. Porque para termos liberdade, mesmo que de forma relativa, é necessário que a igualdade, né, esteja presente. E igualdade é justamente a inexistência de diferença entre esses dois elementos comparados, sejam objetos, indivíduos, pessoas, né, qualquer coisa onde haja uma comparação. E a igualdade aí no sentido de que as coisas estejam no mesmo pé de igualdade. Podem observar na figura aí, olha que interessante. De um lado o azul, né, o homem, do outro lado a mulher. Apesar de suas diferenças, eles estão em pé de igualdade. Não é interessante? Sigamos. No campo da política ainda, gente, na Carta de Direitos, né, na Constituição Federal, que é a carta magna que dirige a vida do cidadão, ela tem a ver com igualdade de direitos, né? Não podendo haver distinção, privilégios, né? Colocar pessoas numa situação privilegiada em relação às demais, né? Essa preocupação humana do tecido social começou com mais intensidade lá no século XIX, no século das luzes, com o advento do iluminismo, onde mentes, né, privilegiadas sentiram a necessidade de colocar no papel, colocar para fazer valer a questão dessa igualdade realmente das classes, né? Para que existisse, né, uma distinção, não houvesse mais a distinção jurídica entre nobreza, burguesia, clero e escravos. Naquela época ainda existia a questão da escravidão, né? Hoje, graças a Deus, plantado essas sementes que deram frutos do ideal da liberdade, né, da igualdade, hoje esse conceito de igualdade ele avançou tanto que ele já está sendo trocado, substituído pela questão da diversidade. Começou lá atrás, no século XIX, como eu falei, né, com o advento da Revolução Francesa, que tem como tripé aí a fraternidade, a igualdade e a liberdade, e hoje ela avançou tanto no segmento social de que nós passamos a tratar como diversidade, ou seja, o respeito pelo que é diferente. O direito da pessoa exercer essa liberdade de forma mais ampla, né?
E nós não podemos falar em liberdade ou igualdade de direitos sem a questão da fraternidade, né? A fraternidade é um conceito filosófico, né? E intensamente ligado às ideias de liberdade e igualdade. Ela está entrelaçada essas duas ideias, né? Com os quais forma o tripé que caracterizou grande parte do pensamento iluminista. Podemos seguir. É porque desde que o homem resolveu, que ele tomou consciência como ser social, ele preferiu viver em sociedade, ele estabeleceu regras de convivência, né? Organizou a vida social de que forma que cada um se tratasse como um irmão. Essa é a base de fundo, né? É o pilar que sustenta essa ideia de que nós nos consideremos realmente como irmãos. Esse entendimento é a peça-chave, né, dessa configuração da cidadania, pois, por princípio, todos os homens são iguais. De uma certa forma, a fraternidade não consegue ficar separada da liberdade e da igualdade, porque uma depende da outra. Para que uma seja válida, ela deve estar escorada firmemente na outra. A fraternidade é a amizade, né, que existe em todos os seres humanos, sem distinção de raça, de cor, de credo, de orientação moral, ética, religiosa. Não só aquela fraternidade da questão humanitária de se ajudar o próximo, através da assistência material, né, roupa, esse trabalho que a gente faz ocasionalmente de entrega de utensílios, né, às vezes dinheiro, mas principalmente o apoio moral, né, através da educação, de conselho, orientação moral, ética e também espiritual. Sigamos. Então, dito isso, falado genericamente sobre esses conceitos, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, eu agora gostaria de fazer essa reflexão em forma de perguntas provocativas. Nós poderíamos ser espíritas sem sermos livres? Como o espírita poderia se dizer espírita se não tem essa vocação para a liberdade? Como poderia um espírita, por exemplo, não se colocar em situação de igualdade com o outro? Como pode o espírita que somos, que falamos que somos, achar que é melhor que o outro, ou querer se colocar numa condição de superioridade em relação ao irmão? Lembra da fraternidade? Se somos todos iguais e fraternos, se somos filhos do mesmo pai, por que algumas pessoas, inclusive no movimento espírita, ainda insistem em se querer colocar num patamar mais alto, num degrau mais alto, usam da soberba ainda, né? Da empáfia no tratamento com as demais pessoas? Como poderia um espírita viver sem fraternidade, né? Como poderia um espírita procurar a liberdade, a felicidade, a igualdade, sem se preocupar com o que acontece, por exemplo, no mundo, com a fome, com as doenças, com os flagelos, né? Com o irmão que sofre? Então, nós, enquanto espíritas, nós temos que refletir sobre esses questionamentos. Sigamos. E agora, adentrarmos mais especificamente sobre o tema que nos interessa, que é a doutrina dos espíritos, eu queria falar um pouco sobre a liberdade, sobre o prisma espírita, né? Porque nós sabemos muito bem que esse desejo de ser livre, ele nasce com o homem, ele é inerente a todas as criaturas, né? Pode retornar um pouquinho, Eudaí? Bom, o homem procura a liberdade assim como a planta procura a luz. Então, como é natural esse desejo e também esse direito, o espiritismo ele dedicou muito dos seus estudos sobre esse tema, que é um tema que instiga a alma humana, né? Então,
A liberdade, do ponto de vista espírita, ela é um pouco mais complexo, porque significa o direito de agir segundo a própria vontade ou livre-arbítrio, desde que pessoas ou instituições não sejam prejudicadas. Olha aí como a porca torce o rabo, começa a ficar um pouco mais sério do que a gente imagina. Sigamos. Então, ainda dentro dessa preocupação, as orientações que nós recebemos da espiritualidade superior, principalmente, aí eu peguei como fonte o Livro dos Espíritos, né? Ele vem nos esclarecer, quando ele fala, né, das leis naturais, principalmente no capítulo 10, quando ele fala da lei de liberdade, eles vêm nos asseverar de forma assertiva, categórica, que não existe liberdade absoluta, mas relativa, principalmente no mundo, no estágio em que vivemos, no planeta de provas e expiações, né? Caminhando para o planeta de regeneração. Porque todos precisais um dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Então, não adianta o sujeito achar que ele é melhor ou maior do que ninguém, porque nós vivemos num agrupamento humano que nós precisamos de todos, do mais importante socialmente falando, do cargo mais elevado ao mais simples, né? Complementam esse pensamento ao afirmarem que o limite da liberdade individual está restrito à liberdade do outro. Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados, e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Mesmo a liberdade de pensar, olha só a coisa aí se aprofundando, até mesmo a liberdade nossa de pensar, que no mundo material, que no mundo das normas, da lei, ela não é punida pela lei, você pode pensar o que você quiser sobre determinada pessoa ou sobre qualquer assunto, mas na questão espiritual, no mundo espiritual, o seu pensamento ele também reclama, ele traz consigo uma importância e de relevo, porque nós sabemos que a nossa mente ela atrai e emite energia, né? É um processo natural, né? Através das afinidades e sintonias. Condições que podem ampliar ou não o grau da nossa liberdade. Por exemplo, se o sujeito começar a pensar demais em forma negativa em determinado assunto, ele pode ficar refém dessa situação. Espíritos menos adiantados podem se aproveitar dessa fragilidade, né? E atuarem no seu objeto de desejo ou desejo central. Né? A adequada compreensão desse teor de ideias ensina-nos como agir corretamente em diferentes níveis do relacionamento humano, tanto na família, na profissão, no meio social, institucional, religioso. Eis que a liberdade de pensar, falar e agir, além de ser restritiva em si mesmo, desencadeia consequências boas ou más no tempo e no espaço, pois, como esclarece o lúcido benfeitor Emmanuel, o pensamento é produto do ser pensante, da sua mente. Nós vamos ver aí, como nos ensina Emmanuel na sua famosa obra, né, Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida em toda parte, né? Nos seres primitivos, ele aparece na forma de instinto, né? Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso a retratar a glória divina. A gente percebe que os espíritos superiores, mais elevados, eles estão com um pensamento mais sublimado, né? Eles já não têm mais essas preocupações do mundo, né, material profano em que a gente está imerso, né? Estudando de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar.
Olha só que bacana. A mente humana, ela é maravilhosa, né? E a gente consegue operar, emitir boas energias e bons pensamentos, captar de acordo com a nossa frequência, a nossa sintonia e o nosso conhecimento e a nossa condição de evolução que adquirimos. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Então, essa poderosa ferramenta que é a mente humana, né, que está à disposição do espírito, ele é capaz de atrair coisas boas, provocar coisas boas, criar maravilhas, mas também, quando mal dirigida, ela pode levar à destruição, ao acrisolamento, infelizmente. E nós já chegamos no atual estágio de evolução, né, da humanidade, em que nós já saímos daquela fase dos instintos, né, e já nos aperfeiçoamos, passamos pela secularização, entramos na fase agora da tecnologia, né, da indústria, das pesquisas de autoconhecimento, aprofundando no conhecimento do universo, das leis do universo, com acesso a todo tipo de bibliografia, né, que nos explica como funciona melhor o cosmos. Então, nós já sabemos muito bem, de posse de conhecimento intelectual e moral, discernir o bem do mal. Isso foi possível graças às várias experiências reencarnatórias que nós passamos, nos estágios ocorridos no nosso plano espiritual, e que ainda hão de vir, né? Assim, já não se justifica o conhecimento da utilização, o desconhecimento da utilização de certos princípios, sobretudo de natureza moral e ético, e regula as relações interpessoais, definidas como a forma de nos relacionarmos com o próximo. Nós já sabemos, então, tanto do ponto de vista social como espiritual, que essa liberdade que nos desfrutamos, ela é relativa, ela não pode ser irrestrita, ela não pode ser sem limite, porque sob pena de nós transformarmos a relação humana, o tecido social, num caos. Se cada um começar a fazer o que quer, sem se preocupar com o próximo, ou com a instituição, ou com o planeta, nós não chegaremos a lugar nenhum. Pelo contrário, nós daremos passos largos à destruição, principalmente do ecossistema, né? Tudo isso nos conduz à certeza, né, de que é necessário, além da questão importante da liberdade, da igualdade e da fraternidade, nós atuarmos dentro do nosso campo, da nossa esfera de liberdade, com total responsabilidade. Né? Nós já passamos daquela fase juvenil, né? Infanto-juvenil, que quando se erra, ele é jovem ainda, né? Criança. Nós já somos todos adultos, vacinados, e temos o conhecimento, pelo menos básico, né, da doutrina espírita, através das obras básicas de Allan Kardec, Pentateuco, do Evangelho de Jesus, né, do livro da lei, da Bíblia Sagrada, desses mandamentos todos. Então, a noção de responsabilidade, ela está apoiada nos preceitos éticos e morais, que a sabedoria do Evangelho de Jesus sintetizou em suas lições, das quais eu trago para os companheiros duas que merecem reflexão imediata. O primeiro, né? Amarás o Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, né? E o segundo, que abrange aí a questão da liberdade, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Né? Está lá em Marcos 12, 29, 3.
Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a eles, pois pois é a lei e os profetas. Está tudo aí nesse resumo, né? Então, se você não quer que faça com você o que você faz com o outro, a sua liberdade, é claro que ela está relativizada, né? Isso não é problema nenhum, isso não é nenhuma pecha ou nenhum transtorno. Ela revela um grau de maturidade espiritual, indivíduo que estabelece, né, uma norma comportamental, associar a liberdade com a responsabilidade antes de tomar qualquer decisão. Essa forma de agir moralmente correta representa o que se conceitua como liberdade de consciência. É essa voz íntima mesmo, lúcida e mansa, que a providência divina marcou todos os seres humanos para auxiliá-los a evoluir. A liberdade de consciência nos transforma em pessoas melhores, aptas a pôr em prática a lei da justiça, do amor e da caridade. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. E essa consciência, ela está cada vez mais apurada. Cada dia que passa, ela nos cobra mais. Uma das coisas que nos chama a atenção hoje, nessas novas gerações, que essas crianças, eu fico observando a minha filha, a Roberta Kelly, e suas colegas, elas não aceitam, por exemplo, mais crueldade contra animal, maldade contra animal. Então, se vê que é uma liberdade já com consciência. Prossigamos. Vamos ver agora, queridos companheiros, o que a nossa benfeitora Joana de Ângeles tem para nos falar sobre essa questão da liberdade. Ela revela o segredo dos bons relacionamentos, né, a partir dessa conhecida história popular, que é a fábula do porco-espinho, né? É uma velha fábula que conta que, numa já remota era glacial, os porcos-espinhos sentiram-se ameaçados de destruição pelo frio que reinava em toda parte. Então, eles tiveram a ideia e resolveram se agrupar, né? Uniram-se e conseguiram sobreviver em razão do calor que um corpo irradiava para o outro. Não obstante, pelo fato de estarem próximos uns dos outros, passaram a ferir-se mutuamente, provocando reações inesperadas, quase o afastamento deles. Como consequência dessa decisão, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo o que acontecia, trataram logo de se reaproximar, né? Porém, agora, já mais cautelosos, conhecedores dos cuidados que deveriam manter, a fim de não se magoarem reciprocamente. Graças a essa conclusão, feliz, né, sobreviveram à terrível calamidade. E ela conclui aí de forma maravilhosa, né, a Joana, acrescentando que essa fábula cai como uma luva, pois trata-se de excelente lição para uma feliz convivência, um produtivo relacionamento. E aí eu trouxe como base de pesquisa aí, como fonte, né, de algumas coisas que eu tirei esse breve estudo, né, o Livro dos Espíritos, né, de Kardec, decodificado por Kardec, né, Divaldo Pereira Franco, nossa querida Joana de Anjos aí, Despertar do Espírito, e também tirei alguns conceitos do trabalho que um amigo meu, irmão de maçonaria, fez aí falando sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Ele é aqui de Santa Teresa, o Jean Bruno Taufner. Eu achei muito interessante como ele amarrou essa questão da liberdade, da igualdade com a questão da necessidade da fraternidade entre os povos. Então, meus queridos, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Falar desse tema tão importante que é a liberdade, principalmente do ponto de vista espiritual. Fiquem com Deus.